A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Os céus declaram sua glória e a cruz nos conta a sua história. Com braços abertos ele me chamou e meu coração se entregou. Nada separa, nem céu nem mar. Teu amor sempre vai me alcançar. Tua presença é meu refúgio e paz. Em meu espírito sempre jaz. Oh Cristo, tua graça me envolve, teu amor é o rio que resolve toda dor, toda mágoa e temor. Em ti encontro eterno vigor. Eterno vigor. Encontro eterno vigor. Os céus declaram sua glória e a cruz mais. A paz do Senhor para a igreja. Pedir aí por favor a jovem Lorena para dar um pouquinho de som aí pro Joelson, por favor. Falo baixo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia online aqui. Deixei minha bicicleta em casa, quero aproveitar aqui e desejar também um ótimo Dia dos Pais a todos. Rodriguinho que tá ali, Papai Manuel, né Papai Manuel? Passei rápido aí, daqui a pouco eu te dou um abraço. E todos os papais que estão aqui, e você também, que de certa forma, hoje eu vi uma mensagem através do celular, né? E falou o seguinte, é interessante, eu estava pensando nisso e depois eu vi essa mensagem, após ter pensado, que existem muitas mães solo, né? Como nós também conhecemos, tem também muitos pais, literalmente, filhos, filhas, primos e primas que são pais, mamães do coração, né Marleci? Que é a mamãezona da Nicole, entre outros, né? E são pais que tratam às vezes com um carinho maior ainda do que um pai biológico. Então eu quero com toda sinceridade, sem hipocrisia alguma, tá? Parabenizar de todo o coração todo o papai e toda a mamãe, que embora filho, filha, primo ou prima, enfim, que é também um pai, que retribui carinho, amor, afeto, não só dinheiro, não só pensão. Pensão não transmite amor. E transmite amor é afeto, é dedicação, é tempo de atenção a esse filho, a essa filha. Então parabéns, todo papai, toda mamãe que aqui está. Eu estou aqui com a minha família, graças a Deus, então louvo a Deus. Nosso tempo é curto. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3.
Eu pretendo não me estender por conta das horas, tá? Tá certo ali o relógio, pastor Edilson? 8h45, não, né? Tá, obrigado. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e a abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Sem exceção. Pode se assentar, por favor. Eu quero, nessa noite, como estamos numa data embora estabelecida pelos homens, a data que foi comemorada para se comemorar, na verdade, o Dia dos Pais, foi marcada, né, Leozinho? Diácono Léo está ali. E eu quero, assim, trazer uma palavra rápida a respeito do nosso Pai, chamado, mais conhecido como nosso Pai na fé, porque a Bíblia ela vai dizer que esse homem chamado Abrão, que ainda não era Abraão, ele creu contra a esperança, e a Bíblia estabeleceu isso, que ele foi chamado amigo de Deus porque ele creu contra aquilo que não se esperava. E ele foi baseado naquilo que o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé, ele fala assim, ora, o que é a fé? Ele explica que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ela é também a prova das coisas que não se veem. Por quê? Por qual motivo? Qual razão? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, através de um ato de fé. E quem foi esse antigo? Aqui está um desses antigos da fé que alcançou o testemunho, o nosso pai Abraão, o pai de uma grande multidão, a qual a Bíblia está nos falando aqui na noite desse dia. Esse homem, a Bíblia fala que ele creu contra a esperança, e Deus dá uma ordem para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Humanamente falando, para Abraão, largar sua família seria muito difícil, largar seus pais, seus irmãos, mas ele precisava abrir mão de algumas coisas, principalmente, como nós já sabemos, sair do meio de uma idolatria. Sabemos muito bem que Terá era um fabricador de Deus, ou Tera, fabricava Deus, era um homem idólatra. Ele precisava sair do meio da idolatria. E a Bíblia fala para ele, um texto aqui interessante nesse versículo, o primeiro do capítulo 12, é: sai-te da tua terra. Sair da terra. Eu estava analisando ali que todo o decorrer desse culto ele foi voltado para um ato de fé, através dos louvores, as palavras que foram faladas, principalmente aqui pelo nosso pastor Joel, que também mencionou aqui, e a leitura introdutória que foi lida também pelo nosso pastor Edilson, de 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, 8 e 9, não é isso? Um ato de fé. Então o que a Bíblia ela requer de nós? Que nós tenhamos fé, porque até o próprio Senhor Jesus, que é o mentor da nossa fé, é o autor da nossa fé, ele disse que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós diríamos a esse monte: passa-te daqui para acolá, e há de se passar, e nada nos seria impossível. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Então nós precisamos ter fé. A nossa fé, na verdade, ela não pode, eu sei que às vezes, humanamente falando, é difícil, as circunstâncias nos oprimem e querem nos parar de uma certa forma, nos cegar. Mas olha o que Tiago fala, que a nossa fé ela não pode ser aquela fé vacilante. O que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para a outra parte pela força do vento. Mas a nossa fé ela tem que ser uma fé firme, constante, permanente no nosso Deus. Até porque o Salmos 46, quando foi cantado em uma forma, em um ato musical, que são louvores cantados, ele fala bem claro que Deus é, olha, preste atenção no texto, Deus ele não será,
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então a Bíblia vai dizer que pelo aquilo que não temeremos, ainda que a terra mude e se perturbe, ainda que os montes eles se transportem para o meio dos mares, a Bíblia diz que há um rio cujas correntes eles alegram a cidade do nosso Deus, e que Deus está no meio dela, por isso ela não será abalada, e Deus a ajudará ao romper da manhã. Então aconteça o que acontecer, não importa, nós temos que ter fé. A Bíblia vai dizer que as nações até se embranqueceram, os reinos se moveram, mas quando Ele levanta, aleluia, sua voz, a terra se derrete. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos, aleluia, Ele está conosco. O Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac é o nosso refúgio. Aleluia. Então nós temos que ter fé. Abraão saiu da terra, abandonou família, combateu reis e pensou até que não seria pai de um filho por conta da sua idade avançada e uma mulher estéril, e chegou a parar em determinado momento da sua vida e perguntar: Senhor, quem vai herdar tudo aquilo que o Senhor me deu? Quem vai herdar tudo aquilo que o Senhor me deu de possessões? Pensou que era o mordomo dele que ia herdar tudo. Só que Deus chama ele novamente e faz a ele uma promessa: Abraão, vem cá, Abraão, quero conversar contigo. Sai um pouquinho da tua tenda, Abraão. Olha para as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu? Começa a contar, Abraão. Eu acredito que Abraão, interagindo com Deus, fala assim: é impossível contar as estrelas. Então, Abraão, o que eu estou te mostrando é que assim será a sua descendência. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque nós somos da descendência de Abraão e fomos constituídos filhos de Abraão através de um ato de fé. Aleluia, pela fé, irmão. Não se vê, mas se crê. Como disse Paulo, aprove Deus pela loucura, que para alguns é loucura. Aprove Deus pela loucura do Evangelho salvar o mundo perdido. Para o mundo é loucura a nossa fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É ato de fé, é crer. Não é o homem que está falando, não é pastor Joel, não é pastor Manuel, não é pastor Edilson, quem está falando é Deus. Porque a Escritura ela é inerrante, é infalível e é imutável nas suas promessas. É Deus quem está falando, e se Ele falou, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Basta tão somente que nós tenhamos fé. Fé. Esse homem chamado Abrão, que ainda não era Abraão, a Bíblia diz que ele combateu com 318 homens, ele combateu reis, venceu nações, conquistou possessões, se tornou um dos homens mais ricos do Oriente, da sua geração. E agora já com quase 100 anos, impossibilitado de ter filho. Humanamente falando, a ciência não explica isso, irmão. A ciência não tem o poder de explicar o que seria isso. Isso é poder de Deus para quem crê. Para quem crê, preste bem atenção. Louvado seja o nome do nosso Deus, é o poder de Deus. Uma mulher já estéril, e Deus vai lá dar um filho para um casal já idoso, chamado filho da promessa. Sabe por quê? Porque quando eu e você temos fé em Deus, Deus ele deposita na minha e na sua vida alegria, gozo, paz, satisfação. Porque o filho que foi dado a Abraão, segundo o que nós aprendemos, o nome do filho Isaac, a definição seria alegria, gozo. Então Abraão estava preocupado, quem seria o seu mordomo? E Deus dá um filho a ele e diz que o nome dele se chamaria Isaac. Eu vou trazer alegria para dentro da sua casa. Eu vou te trazer regozijo. Até porque a Bíblia manda nós nos alegrar e se regozijar no Senhor. Outra vez Paulo está falando, regozijai-vos.
Se você perdeu a alegria da salvação, se você perdeu a alegria da esperança, pede para Deus renovar a sua alegria e torne a se regozijar no Senhor. As intempéries da nossa vida querem nos parar. Um homem chamado Pedro, que era o mais brabo dos apóstolos, segundo a Bíblia, quando ele pediu a Cristo, nós sabemos, conhecemos a passagem, pediu a Cristo para andar com ele sobre as águas, ele andou. Mas em determinado momento ele parou e afundou, porque ele bateu uma certa dúvida. E o que aconteceu? O mestre precisou tomar ele pela mão e erguê-lo, porque a nossa fé não pode estar vacilante. Nós temos que fazer como Jó disse: eu sei em quem eu tenho crido, que ainda depois de consumida a minha carne, o meu espírito verá Deus. E Paulo, ele vai um pouquinho mais além, ele fala que ele é poderoso, esse mesmo Deus, ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último grande dia, através de um ato de fé. Simplesmente não se explica, é fé. É fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e é de fato a prova das coisas que não se veem, porque por ela Isaac, Jacó, Abraão, Davi, Jefté, prostituta chamada Raabe, não é isso, missionária Marleci? Que ninguém dava nada por ela, era só mais uma. Sabe o que esse homem, falando em mais uma, o que esse homem fez pelo ato de fé? A Bíblia fala, olha como é que para alguns você é só mais um, preste bem atenção. Então Elia, um dos moradores, ele era só mais um morador. Ninguém define, não, é o pastor Edilson, é a pastora Sheila, não. Ele era só mais um dos moradores daquela região. Então ninguém dá nada por mim e por você. Para a sociedade, eu e você somos só mais um. Mas nós temos que crer e demonstrar através da nossa fé que Ele é poderoso para cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Ato de fé. Abraão saiu da terra, do meio da parentela, e Deus falou para ele, ó: assim como é inumerosas ou incontáveis as estrelas do céu e a areia do mar, assim eu vou fazer no meio da sua família. Já parou para analisar rapidamente quanta gente grande descendeu de Abraão, a começar dos seus filhos? Jacó era um que cavou poços e mais poços, e os seus perseguidores, seus inimigos, começaram a entulhar os seus poços. Mas Jacó não esquentava a cabeça com inimigos. Quando entulhavam os poços de Jacó, ele ia em determinado ponto e cavava outro poço. Seus inimigos viam, enterrava, jogava entulho nos seus poços, ele vinha para cá e cavava um outro poço. Sabe por quê? Porque ele nasceu debaixo de uma promessa. Ele cria em quem o havia chamado. É por isso que eu estou falando, olha quantas pessoas, homens grandes, mulheres, descenderam de Abraão. Até no dia de hoje, quantos pregadores descenderam, porque nós somos da descendência de Abraão, e foi determinado, não foi o homem quem falou, preste bem atenção, foi determinado por Deus, que através da semente de Abraão, todas, preste atenção, não tem exceção alguma, seriam abençoadas, seriam benditas, seriam bem-sucedidas, seriam bem-aventuradas, todas as famílias da terra. Então não aceite palavra de maldição contra a sua vida, que você é um amaldiçoado, você é um Zé Ninguém, você é um miserável. Não aceite isso, porque nós já somos, nós não seremos. Tempo presente, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nem morte, nem vida, nem presente, nem porvir, nem principado e nem potestade pode contra a nossa vida. Nós já somos, nós não seremos. Somos mais do que vencedores por Cristo que tem nos amado.
Então vamos fazer como Abraão, vamos crer contra a esperança. Está difícil, mas não é impossível, porque nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele criou céus e terra, mar e tudo quanto nele existe. E sabe o que ele faz? É como eu sempre dizia aqui, ele é aquele que está assentado, está assim, assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são perante ele como um gafanhoto. O nosso Deus, ele mede céu a punhos. As nações perante ele são como a gota de um balde. Eles são como o pó miúdo pesado em balança. Não significa nada. É a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Então vamos crer contra a esperança, como disse o nosso pai Abraão. E ele foi constituído e chamado, aleluia, amigo de Deus, porque ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo continue a falar no meu e no seu coração, para a glória do nosso Deus, e que o Espírito Santo nos abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. A escuridão brilhou a luz, o amor que nunca nos conduz. Nos braços dele achei meu lar e nunca mais vou me afastar. O sacrifício me resgatou, cada ferida que ele levou. Por mim sofreu, por mim venceu, em seu amor tudo se refez. Oh Cristo,